Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Diário Posso Tocar. Eu sou a Daiane Dezembro, do canal Posso Tocar. Sou pianista, sou cantora, sou educadora musical e nós já estamos aqui na terceira temporada desse quadro de bate-papo ao vivo, porque é aqui onde a gente conversa sobre as coisas da nossa intimidade musical, do nosso desafio, do nosso dia a dia, as nossas expectativas, as nossas frustrações, nossas superações, como que a gente supera, enfim. É aqui que a gente entra, entendeu? É vem com entra, a gente entra ao vivo para conversar diretamente sobre isso. Por isso, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje, o tema que eu escolhi para nossa conversa, para nossa reflexão aqui, é o seguinte: eu quero ler uma partitura mais rápido, eu quero ler ela em menos tempo, porque eu tô demorando demais para ler uma partitura e isso não é legal. Esse tema, de fato, é um fato. Demorar para ler muito uma partitura é algo que nos angustia e que nos tira a capacidade de ter logo um aproveitamento maior daquele repertório que a gente está estudando, porque a gente fica muito tempo ali catando milho, sabe? E demora para entrar na fase de performance mesmo, de domínio instrumental para valer. Por isso que eu escolhi trazer aqui para você estratégias, dicas, pontos principais, assim, que são importantes que você pratique, porque são pontos que eu pratico e que fundamentam, que melhoram a nossa habilidade de leitura musical, ok? Então eu vou falar sobre esses pontos ao longo, são 10 pontos que eu separei e eu vou começar a falar aqui com vocês. Alguns talvez você já tenha conhecimento, outros talvez você vai ficar surpreso, mas vamos lá, porque é o seguinte, é um fato que demorar muito para ler uma partitura amarra a nossa capacidade de evolução musical, porque a gente fica muito tempo preso naquela fase inicial ali de ficar tentando, não conseguindo, erro e acerto, e demora para entrar na fase do estudo de performance. Gente, existe uma diferença muito grande entre você estar numa fase de estudo, ainda de ler a partitura, de entender aquele repertório, de conseguir fazer a sua mão ali, entender tudo aquele código, para você cair numa fase de estudo de performance. É completamente diferente. Quando nós estamos num estudo de performance, nós estamos começando a nos preparar para deixar aquela música extremamente lapidada. Então é um outro nível de estudo, é um outro nível de aprofundamento, de entendimento daquele repertório. A gente começa a ter condições de lapidar a nossa sonoridade, a nossa interpretação, de conquistar a memorização, de preparar essa música para ela ficar top, a nível de performance. O que é a performance? Esse é um termo, uma expressão que nós nos apropriamos da língua americana. Performance é o mesmo termo que existe no inglês e não tem outra tradução para ele. Nós falamos performance do mesmo jeito, que é a performance é o momento do recital. É o momento da gente se apresentar, da gente tocar essa música num show. Então, preparar a nível de performance é preparar para você atingir excelência naquele repertório, para você tocar com segurança, para você tocar com domínio, com prazer e com profundidade. Se a gente demora na leitura, a gente demora também dias e dias para entrar nesse nível de estudo. E esse é o problema. A gente arrasta a possibilidade de ter um aproveitamento melhor. E isso se arrasta, depende das pessoas, assim. Cada pessoa demora um tanto de arrastamento, se eu posso dizer assim, entende? Então, realmente, nós precisamos aprender a nutrir a nossa habilidade de leitura musical, de leitura à primeira vista. Nós precisamos aprender a ter recursos e alguns princípios norteiam esse aprendizado de recursos. Você precisa ter consciência desses princípios. Então, vamos lá. Eu separei aqui alguns deles, eu separei 10. O primeiro princípio que a gente, olha, já te digo que esse nosso bate-papo aqui é bem mão na massa, tá? Então, eu já vou falar de forma bem prática. O primeiro princípio, o primeiro ponto que você tem que ter clareza de que quando você vai ler uma partitura tem que estar bem resolvida é a tua consciência rítmica. Se a consciência rítmica não estiver bem resolvida, você não consegue sair do lugar, você não consegue dar sentido para a leitura. Então, o primeiro ponto é que você tem que aprender as células rítmicas, tem que aprender a organização rítmica da música, você tem que aprender a solfejar ritmicamente, independente da melodia, independente de ter notas ali escritas. Você vai visualizar a organização rítmica, as figuras, as células rítmicas, a distribuição daquela frase toda na questão rítmica dela. Porque um dos grandes problemas que nos atrapalha a capacidade de ler é uma inconsistência rítmica. A inconsistência rítmica
faz com que a gente não compreenda aquele código, não consiga transformar isso em gestual. Então a gente não ativa uma resposta motora rápida. Às vezes a gente fica engasgado na leitura porque a nossa mão não consegue fazer. E boa parte desses problemas de não conseguir fazer é uma inconsistência rítmica. Então você precisa entender sobre células rítmicas, solfejo rítmico, fora do instrumento, no seu corpo. Tem que ter essa capacidade de olhar uma linha rítmica, olhar uma frase e perceber a estrutura rítmica que está dando sustentação para ela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você ter o domínio da dimensão melódica. Então, nesse sentido, você precisa aprender a leitura do nome das notas. Você precisa ter naturalidade, familiaridade com o nome das notas naquela clave do seu instrumento. Se você também bate o olho na nota e não tem a resposta automática de qual é o nome daquela nota, você nem consegue saber aonde você toca ela, a resposta motora não vem. Então você precisa sim automatizar, fazer exercícios para automatizar a sua memorização, a sua automatização da leitura daquelas notas. Isso você precisa ter automatizado, mas essa é uma fase primeira, porque depois tem que aprofundar esse domínio melódico. Você precisa começar a acoplar ele na estrutura rítmica que você aprendeu, que você estava estudando. Você precisa aprender a amarrar a leitura melódica na leitura rítmica. Você precisa amarrar isso num pulso, você precisa organizar a sua leitura tendo um chão, tendo algo que te prende e te dá sentido para você caminhar com segurança. Esse algo que te prende, te dá sentido, que faz você saber que nota que você toca, em que momento você toca, é a sensação do pulso, é a organização matemática do pulso. Então você acopla a leitura das células rítmicas com a camada melódica a um pulso. E você vai organizando e vai dando sentido à sua leitura. Então, é mais ou menos como se você visse isso aqui, ó. Eu separei aqui para te mostrar. Ó, veja. É mais ou menos como se você visse isso aqui, ó. Assim, uma linha rítmica. Então, mas essa linha rítmica, ela não vai se apresentar para você dessa forma, pura, numa célula rítmica. Ela vai se apresentar assim, ó, camuflada, ó. Assim, ó. Imagine. Tá vendo? Ela tá numa pauta agora e você tá começando a ver. E a tia fez loucamente com as hastes tudo torta desse jeito. A tia doida porque não dá para as hastes ficarem assim. Pera aí, vou mudar. Vou colocar aqui, ó. Pera. Assim. Assim é melhor. Assim. Pronto. Tá vendo? Ela vem assim e vem com uma clave, né? Mas aí, o que você faz quando você vai olhar? Você vai de cara fazer já a leitura melódica. Você vai falar o nome da nota. Sol, lá, sol. Sol, lá, fá, mi, fá, sol. Tá vendo? Você vai falar o nome da nota. Na verdade, o que você deveria, primeiro de tudo, é a camada rítmica. Então, tati, tati, tatutito. Tati, tati, tatutito. E eu já acoplei num pulso, numa sensação de um pulso. E aí você vai. Tati, tati, tatutito. Depois você troca pelo nome da nota. Sim, você vai começar a associar a leitura da nota. Sol, lá, fá, mi, fá, sol. Só que você viu que eu falei as notas na mesma velocidade que eu falava a célula rítmica? Tati, tati, tatutito. E agora eu falo sol, lá, fá, mi, fá, sol. Sol, lá, fá, mi, fá, sol. Então a gente tem que ter essa consciência dessa organização, dessa amarra num pulso, para que depois isso se repercuta, para que você consiga fazer do, mi, sol, lá, fá, mi, fá, sol. Sol, lá, fá, mi, fá, sol. Sol, lá, fá, mi, fá, sol. Tá vendo? Para que depois isso soe. Para que depois você consiga colocar isso no instrumento e treinar a resposta motora. Então, são etapas do seu estudo, da sua organização. A gente acha que é ir de cara memorizar o nome da nota, que é isso que garante. Não é. Nós temos que ter a consciência da célula rítmica, depois amarrar essa célula rítmica numa camada melódica.
Esse é um exemplo, tá? Agora, esse estudo tem que ser feito de forma gradativa, de forma intensiva, de forma gradual e diária, para que você ganhe naturalidade, familiaridade para calcular essa distribuição das notas dentro de um pulso e aí então treinar a resposta motora. Inclusive, aqui está o terceiro ponto, o terceiro passo. Domínio tátil do instrumento. É preciso que nós tenhamos domínio tátil do instrumento que a gente está tocando. Só assim não, esse é um dos essenciais, é um dos pontos essenciais, não é o único, é um dos pontos essenciais para que você consiga deslanchar a sua leitura. Esse ponto essencial faz com que você não tenha necessidade, enquanto você está lendo, de ficar olhando para o teu instrumento para tocar. Sabe aquela coisa de ficar lendo a partitura e conferindo no instrumento? Onde tá essa nota aqui? Onde eu fico? Quando você fica olhando muito para o seu instrumento, procurando essa nota, é porque você não tem domínio tátil, você não tem memorização tátil. O que é isso? A memorização tátil é aquilo que as pessoas que são deficientes visual, por exemplo, têm logo de cara, desperta logo de cara, porque eles não têm outra possibilidade de se desenvolver no instrumento, não tem a visão. Então, eles têm uma memória tátil que se ativa muito rápido, eles memorizam onde estão as notas. Nós tendemos a jogar isso para um segundo plano, então a gente fica olhando muito no instrumento. Não podemos. Nós temos que desenvolver memória tátil do instrumento. Se você fica num processo de olhar para a partitura, olhar para o instrumento, olhar para a partitura, olhar para o instrumento, você vai se perder. Acontece muito isso. Os alunos olham para o instrumento, a hora que volta para a partitura, falam, onde eu estava? Onde eu estava? Perde. E a gente vai falar sobre o alcance perceptivo, o alcance que você tem de notas na leitura. Então, se você tira o seu olhar da partitura, você perde esse alcance de notas. Você fica olhando para cá, você perdeu um alcance de notas. Isso chama alcance sacádico, de pegar mais notas. A gente vai conversar mais disso. Então, você tem que ter domínio tátil do instrumento. Como? Como ter domínio tátil do instrumento? Estudando escalas. É um excelente exemplo. Ao estudar escalas, você memoriza a localização, você memoriza a sequência de dedilhado que você vai usar, qual é o dedilhado de digitação que você vai fazer, de posição, como é que eu desloco minha posição. O estudo da escala, nós já vimos, conversamos em vários outros momentos, quantos benefícios o estudo da escala tem. Esse é um deles, trazer memorização tátil do instrumento. Então, precisa estudar a escala para que você tenha a maior memorização tátil possível. Isso é uma condição, porque a mão tem que saber onde ir sem você olhar. Você precisa praticar isso para que você vá impulsionando sua habilidade de leitura musical, ok? E isso já se conecta com um quarto passo, um quarto princípio. Você tem que ter clareza, consciência de qual dedilhado que você usa, qual dedo, qual conjunto de movimento aqui, de coordenação motora fina, qual dedo, quais dedos você usa para fazer aquela nota. Isso significa começar a ativar a resposta motora rápida, porque uma boa leitura musical, ela pressupõe isso também, que você olha toda aquela estrutura, vá sabendo organizar aquela estrutura dentro de células rítmicas, dentro de um pulso, trazendo a camada melódica amarrada a um pulso, e que você saiba onde estão essas notas, mas que a sua mão saiba fazer, se deslocar, ela saiba se movimentar pelo instrumento, sabendo qual dedo tem que usar. Então, ali também é mais uma forma, no estudo da escala, é mais uma forma que você tem para alcançar essa memorização. Esse padrão, você internaliza, o seu corpo internaliza, cria memórias de padrões de sequências de dedilhado, de deslocamento no instrumento, de digitação. Como é que eu faço para que a resposta motora venha logo? É muito importante a sua mão saber onde está a nota, mas saber que dedo que põe. Senão, você trava na leitura do mesmo jeito. Então, tem que se fazer exercícios de escala para você ativar essas memorizações de padrão de dedilhado, de deslocamento. Não só de escalas. Exercícios de arpejo também trazem isso, para você ter padrões de deslocamento. Porque uma hora que você olha a partitura e reconhece esses padrões, a sua mão sabe fazer. Eu digo assim, você reconhece um padrão de um arpejo, você reconhece um padrão de uma escala, você reconhece um movimento ascendente. A sua mão já sabe qual é a sequência motora que ela tem que fazer. Então, a resposta imediata não é travada. O cérebro entende e vem a resposta imediatamente. É super importante isso. E uma quinta dica, um quinto passo, um quinto princípio é que você precisa praticar a leitura com muita frequência. Nós precisamos treinar. A leitura, ela é uma habilidade, como qualquer outra habilidade,
que se desenvolve pela frequência da prática. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente é exposto àquela habilidade, melhor nós ficamos nela. Claro, porque mais afinidade você conquista com ela. Então, um quinto ponto que você tem que ter clareza é: pratique com muita frequência, leia muita coisa, mas olha, cuidado. O treinamento da leitura musical, especialmente da leitura à primeira vista, ele deve ser gradativo e ele deve estar sempre abaixo do teu nível técnico no instrumento. Sempre abaixo. Por quê? Por causa do que nós acabamos de conversar das respostas motoras automatizadas. Se você pega uma peça que está num nível de desenvolvimento, de desafio técnico elevado, que você sabe que sua mão tá aprendendo a coordenar aquilo, é difícil sua mão fazer aquilo, é desafiador, você vai travar a leitura toda hora, não tem como. Porque a resposta motora não está pronta, você não tem padrões automatizados de resposta motora. Então, esse tipo de repertório, ele vai ser um repertório mais lento mesmo para você ler, porque a resposta motora está sendo formada para mudar você de nível técnico. Por isso que o treinamento de leitura musical tem que vir sempre abaixo do teu nível técnico. Entende? Porque você não está fazendo um estudo para desenvolver técnica, você está fazendo um estudo para treinar a habilidade de leitura. Então, nessa questão, é muito importante que você tenha fluência, que você não tropece e que, se tropeçar, você continue, que você não pare, não engasgue, não queira voltar para corrigir um erro. Não, que você vá embora, que você consiga ler e vai absorvendo tudo que está ali naquela música. Por isso, as respostas têm que estar automatizadas. Faça sempre muita leitura, mas tenha clareza de que os treinamentos de leitura mesmo, eles devem ser gradativos e devem estar com um nível abaixo do teu nível técnico. Senão, não há milagre. Sim, você vai demorar mais para ler essa partitura se ela for uma partitura do nível técnico acima de onde você está, que é aquele repertório que a gente pega para subir, né, de nível. Então, vai demorar mais, não tem milagre. O estudo de leitura, ele deve ser sistemático, mas ele deve ser consistente e gradativo, entendeu? Tem que ser conduzido para que as respostas motoras se processem com tranquilidade, tá? Uma coisa perpetua na outra. E aqui eu já citei, já te preparei para um sexto ponto muito importante. Nós temos que ter a capacidade, enquanto nós estamos lendo, de ir prevendo coisas. E é por isso que nós não podemos estar sempre olhando para o instrumento. É isso que eu falei, que quando a gente fica, olha para a partitura, olha para o instrumento, olha para a partitura, olha para o instrumento, você perde essa amplitude de perceber coisas que estão lá para frente. Quando nós fazemos uma leitura com domínio, quando nós já estamos bom nessa leitura musical, nós temos um amplo alcance, um alcance sacádico. O que é isso? Durante o nosso estudo musical, durante a nossa leitura musical, o nosso olho sempre faz um movimento de pular, ele salta e olha 3, 4, 5 compassos para frente, da onde a gente está. Cada pessoa tem um alcance sacádico. Então tem pessoas que as pesquisas já comprovaram, neurocientistas já conseguiram ver que algumas pessoas, bons leitores, têm até saltos de 8 compassos para frente. O olho salta e faz isso em frações de segundo, e esse movimento é um movimento sacádico. Ele salta, ele faz uma sacada, ele salta, luft, e olha rapidamente tudo que estava ali naqueles 8 compassos e volta. Volta para te monitorar onde você está, para você não se perder. Então ele faz esse salto e ele pega, ele xeroca, ele printa. Seria até legal usar essa expressão assim, né? Fazendo esse paralelismo com o que a gente tem hoje em dia de jargão da tecnologia. Ele printa tudo que está ali e manda para o teu cérebro. E o seu cérebro compara com tudo que você já tem de conhecimento e de padrões de dedilhada e padrões mesmo da estrutura melódica, da estrutura harmônica que está ali. Seu cérebro faz tudo isso em frações de segundo enquanto você está lendo e está monitorando as suas coordenações. Ou seja, ele vai monitorando a tua resposta motora, mas ele prevê o que está para frente e já te prepara as próximas respostas motoras. Então, para a gente conseguir ter uma amplitude desse movimento sacádico e prever isso que está para frente, nós precisamos antes conhecer. Porque se o olho salta, printa aquela sequência toda, manda para o seu cérebro esse print, o seu cérebro analisa aquilo tudo, faz um escaneamento daquilo ali e fala, não reconheço nada, não tem nada familiar aqui, não vem resposta motora automatizada. Então, nesse quesito, é muito importante que nós comecemos a aprofundar o nosso conhecimento teórico, especialmente o nosso conhecimento harmônico, estrutural, formal.
É isso que nos dá previsibilidade. Você sabe o que vai vir para frente e já fica engavetadinha ali, já na mira, assim, a resposta motora. Você sabe que tá vindo um acorde de dó, que lá na frente vai vir um acorde de fá, porque o dó prepara fá, você vai, acredite, é surreal a velocidade com que o nosso cérebro processa isso. E ele vai prevendo e vai dando com essa previsão fluência. Você sabe o que vai acontecer para frente, ainda que seja uma leitura à primeira vista, que seja a primeira vez que você está lendo. Então, nós precisamos impulsionar o nosso desenvolvimento, nós precisamos nutrir o nosso conhecimento teórico e harmônico. Nós precisamos nutrir o nosso domínio musical, não só instrumental, para que isso impacte a nossa capacidade de resposta motora ao alimentar o nosso alcance perceptivo. Quanto que esse alcance pega de notas e traz como coisas, como padrões que a gente reconhece, tá? Tudo aqui que eu estou te falando são dicas, e são dicas, assim, diretas. Eu estou indo papo reto, direto para te falar. Dicas estratégicas. Eu te aconselharia a tomar nota. Se você não está anotando tudo isso, para esse vídeo. Ou se você está ao vivo me vendo agora, não tem como parar, né? Então você volta quando acabar para anotar isso. É sério, porque você tem que ficar lembrando disso. Tem que tornar isso algo que esteja no teu cotidiano, que você lembre disso, dessas estratégias quando você está treinando a leitura, tá? Porque um ponto muito importante, uma sétima dica, que é até boba, mas que muitos alunos não fazem quando estão lendo, é ler em um andamento confortável. Fazer a leitura no andamento confortável. Praticar leitura no andamento confortável, sem correr, sem pressa, sem sufoco. Para quê? Para dar tempo do teu cérebro fazer esses movimentos sacádicos, pular e pegar um monte de coisa que está para frente e voltar e monitorar o que você está fazendo, prevenindo ainda você de errar. Ele te dá um feedback se você está errando ou não. Então, quando você faz um andamento muito acelerado, você sufoca todo esse processo que ainda não está automatizado, não está nos milissegundos necessários para conseguir fazer naquele andamento. Você sufoca esse processo e é quando você não previne o erro. Você acaba errando, tropeçando, e aí você fala, errei. E aí você já para, quebrou a leitura e começa aquele ciclo repetitivo de vou recomeçar, vai. E aí começa, chega lá, erra de novo. Tem que estar num andamento confortável. Confortável. Daiane, o que é um andamento confortável? Confortável é que nem feio e bonito. Para cada pessoa é um padrão e para cada música. Andamento confortável é aquele que você sente na hora que você está lendo, que você não tropeça. Começou a tropeçar, começou a errar, não está confortável. Ah, mas ele está lento, mas não está confortável. Tem que ser mais lento ainda. Tem que ser um andamento confortável, onde você percebe que você previne o erro. Que você tem tempo de prevenir o erro. Você fala, eu ia errar. Ah, não, é esse dedo aqui, deixa eu corrigir. Você corrige o dedo e não erra. A fluência da leitura vai continuando. Mas, Dani, vou ficar nisso até quando? Não importa até quando. Não é você que tem controle disso. São as conexões neurais. Pela frequência da repetição confortável, você vai perceber que a velocidade vai aumentando naturalmente, porque vai gerando automatismo. Não é você que controla essa velocidade de querer acelerar. Isso vai vindo conforme você foi treinando de forma aprofundada e começou confortável. Tem que ser no andamento confortável, senão você vai tropeçar e vai se embananar tudo. E eu digo que a maioria dos alunos não fazem isso porque não fazem mesmo, até por uma questão de ansiedade. Tá ansioso para ler, para tocar aquela peça, então sai atropelando tudo. Não faz. E às vezes eu mesmo me pego fazendo isso em leituras que que eu quero tocar. Não é algo assim que eu não faço, são outras pessoas que fazem. Não, é algo natural da nossa ansiedade, sabe? A gente tá ansioso, a gente tá afoito, a gente quer ler logo, e aí você atropela. O importante é lembrar, peraí, eu tô me atropelando aqui porque eu tô afoito, tô muito ansioso, cadê o conforto para eu ler? Estou lendo, eu preciso sair logo dessa fase de leitura, eu preciso entender essa peça, eu preciso sair logo dela, então deixa eu pegar um andamento confortável. E você já conecta isso com um próximo ponto, uma próxima preocupação, um próximo princípio essencial, que é saber analisar toda aquela estrutura musical que você está lendo para memorizar ela e sair logo da partitura. Parar de ler. Esse é um 8º princípio, muito importante que a gente tem que ter. Porque quanto mais a gente fica apegado à partitura, menos a gente foca no estudo de performance. Aquele estudo que faz você aprofundar, que tem outro nível de consciência interpretativa, de consciência da organização composicional,
de consciência de como você domina aquilo. Então, nós precisamos, vai lendo, vai num andamento confortável e vai analisando essa partitura. E aqui, de novo, recai num ponto muito importante. Como você vai analisar, como você vai entender o que está ali, se você não tem conhecimento para entender o pensamento do compositor e você não entende, você sabe que está aquelas notas porque ele colocou aquelas notas e acabou. Mas esse é um pensamento infantil, é um pensamento imaturo musicalmente, é um pensamento que precisa ser superado pelo conhecimento. Você tem que conhecer o que está ali atrás. Ao conhecer, você cria padrões de referência para você mesmo que te impulsiona a memorização. Você memoriza aquele trecho musical. Porque você entende a lógica. Ó, aqui ele está fazendo o campo harmônico de Ré maior, então ele faz Ré, faz Si menor e faz Sol. Nossa, aquela cadência tão conhecida, aquela progressão 1, 6, 4, 5, 1. Puxa, memorizei já. E você analisa, você cria uma referência com o conhecimento que você tem, teórico, harmônico, que está nutrindo a tua habilidade musical. Isso impacta que você se desligue logo da partitura. E a gente vai fazendo isso por trechos. Eu já falei sobre isso, né? A importância da gente ter um estudo focado em metas, organizado, não querer fazer a música de cabo a rabo, como eu gosto de usar essa expressão assim, não querer fazer do começo ao fim de uma vez. Você vai lendo por partes, vai estabelecendo metas, vai memorizando já, vai se desligando da partitura, vai entrando num nível de estudo, de performance. Aquele estudo que te prepara para dominar aquela música, para valer, para sair daquela leitura. A leitura ela deve ser feita para você começar a entender o discurso do compositor, mas depois você sai. Você se apropria daquele discurso para você toca sem precisar ficar lendo. Ah, Dani, mas qual é o problema de ficar lendo? Nenhum. Mas o fato, enquanto a gente está só na leitura, é um fato que o nosso nível de domínio é outro da peça. Quando a gente está dominando para valer, nós saímos daquela leitura, você se aprofunda, você domina para valer. As chances de você errar são menores, as chances de você não estar realmente conectado com o que o compositor queria dizer são menores. Ah, Dani, mas não tem problema eu tocar lendo? Não, não tem, nenhum. Mas tem problema você não estar analisando, não estar entendendo aquela estrutura, inclusive enquanto você lê. Porque se você não está analisando, se você não está entendendo, você não está prevendo o que vem para frente. Você não está melhorando o teu alcance. Não estando melhorando o teu alcance, você não melhora a resposta motora automática. Então você trava e demora muito. Tá vendo? Um ponto se conecta com o outro. Tá bom? E outra coisa, agora minhas 2 dicas finais. Nossa, eu metralhei dicas aqui. Eu falei que ia ser mão na massa. E eu ia soltar um monte de dica, né? Então vai, minhas 2 dicas finais são dicas que talvez, eu acredito, são simples, mas que eu tenho uma boa parcela aqui de confiança de que você não sabe isso. Seguinte, quando nós estamos lendo, nós devemos sempre fazer uma leitura em pé, na vertical, de baixo para cima. Porque a gente vai lendo na horizontal. Né? A gente vai acompanhando a melodia e tal, e vai lendo na horizontal. Só que nós temos que desenvolver a leitura vertical também, a leitura em pé. Ah, Dani, mas que viagem é essa? Como assim? O que você está falando? O negócio é o seguinte, quando a gente toca um instrumento melódico que está fazendo apenas uma nota sucessiva à outra, uma nota após a outra, então, de fato, essa leitura vai ser mais linear e mais melódica, mais horizontal. Ela vai ser mais na horizontal. A partir do momento que você começou a tocar um instrumento que começa a produzir 2 notas ao mesmo tempo, não dá mais para sua leitura ser horizontal. Você precisa fazer leitura na vertical. Você precisa desenvolver essa leitura que vai assim, ó. Ela vai assim, ela vai se deslocando na horizontal assim. Ela vai assim, da vertical e indo assim, de baixo para cima. Então, quando você toca instrumentos harmônicos, você toca violão, você toca piano, toca teclado, você tem que ler de baixo para cima. Por quê? Porque isso traz um acompanhamento, isso vai conduzindo o seu pensamento harmônico. Você vai lendo harmonias, você vai entendendo aquele encontro de notas, você vai conectando com o conhecimento que você tem que ter nutrido ali na sua camada, na sua compreensão da estrutura musical, da música como uma linguagem. Você vai prevendo coisas e você vai trazendo respostas motoras mais prontas, porque você reconhece o acorde, então você manda a informação para sua mão de um acorde. Tem que ser de baixo para cima, entendeu? Vai fazendo assim.
na horizontal, de baixo para cima. Dani, mas o meu instrumento não se aplica a isso. O meu instrumento é de sopro, eu vou fazer só uma coisa. Tudo bem. Ok. Mas lembra disso quando você for pegar um outro instrumento. A partir do momento que você for começar a tocar polifonia, encontro de notas, tem que ser de baixo para cima, senão não vai rolar, tá bom? E agora, antes da última dica, se você tá curtindo essa metralhadora de dicas aqui, fala, tia Dani, tô curtindo. Pode mandar palminha aí, fala, tia, tô curtindo. Ou você pode mandar uma carinha falando, tia, tô curtindo essa metralhadora de dicas, tia. E ó, seguinte, se você quer ganhar meu amor, seguinte que eu vou fazer agora, eu vou te dar meu amor, você compartilha esse vídeo. Leva esse vídeo, porque isso aqui é muito mão na massa que eu tô te falando, é verdade. E você tem a obrigação de ser generoso, de levar isso para mais pessoas, para que mais pessoas possam ver isso, possam ter acesso a conhecer esse conteúdo mão na massa e a desenvolver essa habilidade de leitura que, infelizmente, é algo ainda superestimado, é algo que parece, assim, coisa para poucas pessoas fazerem. Não é. Então, seja generoso. Compartilha, leva de verdade para as pessoas que você tem um carinho e que, por mais que você saiba que de repente ela não vai dar bola, uma hora ela vai dar, você está fazendo a sua parte. Compartilha essa live nesse momento, compartilha esse vídeo e faça a sua parte para distribuir conhecimento para o mundo, tá bom? Faça isso, ok? Porque agora eu vou para a última dica e já eu vou passar, eu quero ver quem compartilhou, quem fez o quê. Vai me dizer, tá bom? Eu compartilhei sim, tia, compartilhei. Se você se sente orgulhoso dessa sua generosidade, diga aí, eu compartilhei, tia, tá bom? Última dica. Seguinte, use a leitura relativa. Não precisa ser a leitura o tempo todo precisa, absoluta. Agora eu sei que nesse momento você falou assim, usar a leitura relativa durante a minha leitura? Não tô entendendo nada que você tá falando, tia Daiane. Como assim não precisa ser a leitura absoluta, a leitura precisa do nome das notas? A leitura relativa é aquela leitura onde você faz a partitura, você vai analisando a partitura relativamente em relação ao deslocar das notas na pauta. Você não precisa saber o nome de todas as notas, mas você precisa muito desenvolver a sua leitura relativa. O que é a leitura relativa? Aquela leitura que bate o olho de uma nota para outra na pauta, faz isso aqui, ó. Bate aqui o olho de uma nota para outra na pauta e fala, essas notas aqui são duas notas vizinhas, não teve salto nenhum, não teve nenhum intervalo, são duas notas vizinhas, é um intervalo de segunda, e elas estão subindo e daqui para cá elas ficaram iguais. É uma leitura onde você vai vendo a movimentação das notas na pauta. Nesse tipo de leitura, você ativa a resposta motora. Esse é um princípio super importante para começar a desenvolver a nossa leitura musical. Alguns importantes métodos de leitura, e eu digo especificamente de piano, que são métodos que eu conheço, tá? E que eu uso, são métodos que trazem a leitura, o começo da leitura musical sem pauta, apenas para ativar no aluno, desde o princípio, a leitura relativa. A leitura relativa de você ficar vendo movimentação faz com que você passe a resposta motora para a tua mão. Se a mão tem memória tátil do teclado e ela não vai precisar ficar olhando para o teclado, no caso do piano, ou olhando para o seu instrumento, enfim, para as cordas, para o seu instrumento, não vai precisar ficar olhando, não deve precisar ficar olhando, ok? Ao analisar a leitura relativa, você vai aprendendo a ler aquele movimento e trazer daquele movimento uma resposta motora. Se a nota está indo para cima, eu desloco assim no meu instrumento. Eu não preciso olhar para acertar. Eu desloco assim porque eu sei que está indo para cima. Mas agora teve um salto. Teve um salto. A nota não está aqui. A nota está aqui em cima, Daiane. Teve um baita salto, ó. Quando você está bom em leitura relativa, você olha esse salto e você sabe o intervalo dele só pela distância que ele está na pauta. Só por ver, realmente, bater o olho e falar assim, ó, tá de linha para espaço aqui, ó. Tá de linha para espaço, isso aqui é um intervalo de sexta. E, ao saber que é um intervalo de sexta, você tem resposta motora da distância, de como que você faz para se deslocar no seu instrumento. Agora, veja, não é de uma hora para outra, não é de uma hora para outra, que você constrói essa automatização da leitura relativa com a resposta motora.
tem que ser aos poucos, tá? Por isso que o treinamento de leitura, ele tem que ser constante, gradativo e sistemático. Tem que ser aos poucos, ele tem que estar abaixo do teu nível técnico. Porque nós não precisamos da leitura absoluta para ser bom na leitura. Nós não precisamos. Nós precisamos entender esse princípio e usar a leitura relativa como uma leitura que ativa respostas motoras. E pode parecer bobo, mas isso vai trazendo consistências de padrões motores que fazem com que eu me desligue do instrumento, que lá na frente, a hora que a gente vai lendo coisas super complexas, funciona com a mesma fluência que funciona as peças super simples do começo. Então, a leitura relativa é aquilo que você também percebe que faz você conseguir ler partituras em claves que você não domina. Claves, você pega a partitura de outro instrumento que está numa outra clave, é uma clave que você não domina, que você não tem a fluência nela do mesmo jeito que você tem na sua clave, e ainda assim você lê. Por quê? Porque você sabe o nome da primeira nota, é o que você precisa. Porque o resto você vai lendo por salto, por distância, por relatividade, e você vai conduzindo no teu instrumento. Tenho certeza que você não conhecia essa dica, conhecia. Ela é muito importante e pouco utilizada. Use a leitura relativa de forma gradativa. Como que eu vou usar a leitura relativa, Daiane? Você tem que analisar. Você tem que começar a analisar. Cai naquele essencial ponto que eu falei, a analisar o repertório que você está tocando. A analisar. Ao dividir por metas, ao dividir por partes de estudo, analisa, vê esse movimento, memoriza, sai fora da partitura. Você analisou, ensinou a sua mão, você torna o seu momento do estudo muito mais interessante, muito mais concentrado e você, uma coisa amarra a outra, um princípio amarra a outra e logo você entra num estudo de performance. Você analisou, memorizou, já ensinou a ter respostas motoras, caiu para um estudo de performance, já saiu da leitura. Entendeu? Gostou? Eu espero que sim. Essas dicas, esses 10 passos, esses 10 princípios são coisas, entre aspas, essenciais que nós devemos praticar e utilizar no nosso dia a dia para que a gente impulsione a nossa habilidade, desenvolva a nossa habilidade de leitura à primeira vista. Combinado? Tenha essa clareza, tá?